Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. E o assunto é networking, o que você deve fazer para criar uma rede de contatos sólida. Aumenta o som e ajeita o fone, porque vem aí uma enxurrada de bons palpites para aplicar na sua carreira. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Antes de começar o programa de hoje, vamos para a tradicional leitura de comentários do podcast passado. O tema do último programa foi Profissão Designer Freelancer. E estava aqui comigo o Guilherme Dantas, do blog Design Nerd, o Rafael Costa, do blog Design 01, e também o meu nobre amigo e designer de marcas Valtinho Matos. E esse podcast bateu recordes até agora. Foram mais de 1000 audições em menos de 24 horas. Pode não parecer muito, mas pra mim é gente pra caralho. Já deixo aqui o meu muito obrigado pra você que tem escutado os podcasts e acompanhado o blog. Então tá, vamos ver o que a rapaziada deixou lá. O Yuri Melo comentou o seguinte: grande podcast, parabéns, está cada vez melhor. Ótimas dicas, achei maneiro saber que até os caras que me servem de inspiração também passaram por coisas que ando passando. São ótimos profissionais, grandes trabalhos, valeu. Aí Yuri, um abraço, cara. O Ac Delamandia disse o seguinte: espetacular, sou designer gráfico há 4 anos na Angola e tenho seguido muita gente no Behance. Mas depois do Walter Matos ter mandado pra mim o link do podcast, já não vos largo mais. Obrigado, Henrique, tá fazendo um grande trabalho. Guilherme Rafael, o Confred abriu mais portas pra mim e também acabei conhecendo o Saiba Lá. Os cursos são maravilhosos. Por favor, me prometam que nunca irão parar, porque se pararem, também paro. Aí, Aki. Muito bem, cara. Muito obrigado, cara. Grande comentário esse teu. Lula Amaral falou o seguinte: bom dia, pessoal. Sou freelancer, mas tenho minha empresa regulamentada. Um MEI, com CNPJ, emissão de nota e boleto, tudo certinho. E depois de 2 anos percebi que isso faz uma grande diferença na visão do cliente. O cliente percebe o profissionalismo não só quando apresenta o portfólio, mas na gestão do projeto, no atendimento e organização da empresa. Grande abraço e parabéns pelo projeto. Pô, grande contribuição essa, Lula. É uma coisa que eu sempre falo. Tu abrir empresa, freelancer não é um lance que tu tem que ser... eu tô fazendo um bico aqui como freelancer. Não, cara, oficializa. Quer ser freelancer? Vai lá, abre a tua empresa, pega o teu CNPJ, começa a dar nota, porque quando tu começa a dar nota, tu começa a pegar clientes mais qualificados também. E eu acho que pro teu psicológico, como profissional, também fica uma coisa legal, porque tu já não tá mais no meio termo, assim, sou freelancer ou tô esperando uma oportunidade de trabalho, ou... Não, se tu quer ser freelancer full time, vai lá, abre um CNPJ e te foca nisso, porque no teu psicológico tu vai estar definindo a situação pra ti. Não, essa aqui é a minha parada agora e é assim que eu vou agir. Grande contribuição, Lula. E a Karine Moraes também comentou lá: sensacional, é pouco pra definir vocês. A mente até clareou, parabéns mesmo. Aí, valeu, Karine. O Igor Rodrigues falou o seguinte: iniciei minha carreira de freelancer no início desse mês e ainda tenho algumas dificuldades em conciliar meus projetos pessoais com os projetos de clientes, que são os projetos que vão pagar minhas contas, diz ele. Mas creio que com o tempo isso vai melhorar. O Freelancer DocBox já me ajudou bastante. Isso aí, Igor. Pode crer, boa essa tua dica. Se você aí tá querendo gerenciar melhor a sua carreira de freelance, manter tudo em ordem, devidamente organizado, recomendo dar uma passada lá no www.freelancerdocbox.com. Doc de documento e box de caixa em inglês. Então, freelancerdocbox.com. Lá tem todos os documentos que eu uso para manter o controle do meu negócio como freelancer. E acho que vale a pena você dar uma espiada lá para ver se de repente serve para você, assim como fez o Igor aí. E era isso aí. Agora sim, deixa eu ver aqui o que mais tem. Porra, tinha bastante gente. Desculpa, pessoal, não deu para ler os comentários de todo mundo, mas agradeço mesmo aí de coração quem tá acompanhando e comentando.
Agora sim, então, comentários lidos, recados dados, vamos pro programa de hoje. Deixa eu só fazer fazer um bom batuque da batera aqui. Então tá, pessoal, começando o episódio de número 10 do Aparelho Elétrico e hoje o tema é networking. Vamos ver o que a gente consegue tirar desse assunto aí pra te ajudar a ter mais projeção na sua carreira e também a receber mais indicações de trabalho. E pra ajudar a gente a desenvolver o assunto, estamos aqui com 3 convidados. Começando pelo meu parceiro de Hangout. Ontem rolou um Hangout sobre produção de conteúdo dentro da programação do Confred 2015 e lá tava o meu amigo, camarada, Walter Matos. Fala, Valtinho, beleza? Fala aí, Henrique, fala galera, Matiola, Vini Campos. Aproveitar pra agradecer o pessoal. Peraí, tu me cortou, velho. Tu me cortou, tu não pode falar dos convidados, cara. Tu não pode, velho. Tu não pode. Cara. Segura aí. Faltou a recomendação. Segura aí. Ó, o Valtinho soltando spoiler, velho. Olha só. E também hoje aqui com a gente, outro cara que já é conhecido da galera que acompanha esse podcast, proprietário do Estúdio Lhama, nômade digital e agora também é colunista do blog Chocolate Design, Vini Campos. Fala, Vini! E aí, cara, tudo bom? Beleza. E hoje a gente ainda conta com a ajuda do cara que fez parte da fundação do blog do Chocolate Design. Teve também uma passagem pelo Sistema Financeiro Organize e hoje atua como consultor freelancer em design, William Matiola. E aí, cara, seja bem-vindo, William. Valeu. E aí, pessoal, tudo certo? Beleza. Eu queria começar perguntando pro Vini, tu te considera um cara bom de networking? Pô, cara, eu acho que eu tenho muito a acrescentar, cara, até pelos clientes que eu tenho e como eu cheguei. Eu acho que sim, cara. Eu acho que eu sou bom, sim. Legal, cara. Pô, networking é uma coisa meio estranha, assim, né? Esses dias eu tava dando uma olhada na timeline do Facebook e tinha um cara desses marqueteiros novos, assim, que estão conseguindo um monte de seguidor e estão vendendo pra caralho esse esquema de marketing digital e tal. E no vídeo o cara falava que um dos segredos pra funcionar legal o teu projeto na internet e tal era fazer networking. Daí ele ensinava, né, como se aproximar das pessoas. E eu comecei a olhar, assim, o vídeo e dei uma olhada nos comentários. Aí tinha uma galera falando assim, tinha uma menina que tava, Deus me livre, fazer sucesso me aproximando das pessoas só por interesse. Eu fiquei, cara, que coisa. Achei meio estranho, assim, né? Tipo, encarar o networking como uma proximidade por interesse, mas também não deixa de ser, né, cara? Cara, eu acho que o networking, cara, ele tem esse interesse, só que ele só funciona quando o interesse é mútuo. Que nem eu sou de São Paulo, eu também já convivo com muitas pessoas do Rio, e são lugares em que o network é muito importante. Quem você conhece, com quem você se relaciona, quem pode te levar para algum lugar ou outro, né? Isso é muito valorizado, as pessoas querem fortalecer cada vez mais isso. Mas tem lugares que nem a cidade da minha esposa, em Campinas, cara, eu não consegui fazer contato com ninguém praticamente, assim, nada rolou, nada fluiu, nada. E tipo, em São Paulo e no Rio eu tenho muito contato, em outros lugares do Brasil, mas que tem sociedades que são muito fechadas a esse tipo de abertura e ficam muito no clube do Bolinha, só. E como é que tu faz os teus contatos, assim, tu trabalha num segmento, né, de nicho, assim, até como tu colocou no teu primeiro artigo lá no Chocolate Design, falava muito de como se dar bem dentro de um nicho, né? Tu trabalha com essa galera que é roqueira, que tá ligada à música. Como é que funciona o networking, assim? Às vezes tu trabalha por indicação ou tu vai atrás dizendo que tu já trabalhou pra tal pessoa, teu nome começa a circular no meio. Fala um pouco disso, assim, cara. Eu acho que o network, para o meu tipo de trabalho, ele é muito baseado com quem eu já trabalhei, o que eu já fiz, né? Mas eu não vou atrás de nenhum cliente, assim, praticamente vou lá e mando nesse sentido, assim, porque você tem muito mais valor quando você é realmente indicado pra alguém. Quando você vai você atrás, pô, eu acho que você tem que ir atrás, você tem que tentar, você não pode, o não você já tem um monte de frases. Mas quando você tem alguém que te indica, cara, que faz esse network por você, cara, isso tem um peso muito maior, né? E pro mercado da música, um projeto chama outro. Uma banda vai lá e vai divulgar o seu trabalho e os fãs vão lá e acessam o trabalho e tudo isso faz girar esse desejo. Tudo se baseia no desejo de trabalhar com aquela pessoa, além da confiança, né? Porque tem muito profissional que dá mancada, então
Então, a confiança só fortalece o network, né? Ah, beleza, cara. E também a gente se conheceu por um lance de networking, né? A gente participou da revista W, né? Uma edição que era 10 dicas pra se tornar um freelancer de sucesso, né? E foi você ou foi eu que te adicionei? Eu não me lembro, cara. Eu acho que foi tu. Eu acho que tu viu lá meu nome. Ah, porque tu recebeu a revista antes. Ou tu teve acesso na internet antes. Eu ainda não tinha visto a revista. Eu baixei no aplicativo, algo assim. Eu até adicionei um gringo lá também, que tava na... Olha, a gente começou a desenvolver, conversar, bater papo. Cara, que nem agora a gente tá aqui na conversa, eu não conhecia o Walter, não conhecia o William, a gente pode desenvolver alguma coisa. E eu acho que o network é você estar aberto a ter novas conexões. E não só pelo interesse, cara, mas eu conheci o trabalho do Walter, achei incrível, cara, posso indicar alguém pra ele, que eu tava passando algumas coisas pra você, sabe, cara? Sim. É um fortalecer o outro, na verdade, né? Eu vejo só pra amarrar um pouco mais essa questão do interesse, assim, eu vejo, quando tu é, sei lá, cara, tu é piá, bem gaúcho, né? Quando tu é guri, né, cara, muito novo, assim, tu te aproxima das pessoas por alguma finalidade, tipo, que nem antes eu tava falando no off, que, com 16 anos eu tava montando banda e tal, me aproximava da galera por isso, o cara toca, eu toco também, então a gente tem alguma coisa em comum, e acho que depois quando tu vai evoluindo, o que te aproxima de outras pessoas é o negócio, é o business, né? Tu trabalha com isso, eu também trabalho, então de repente a gente pode trabalhar junto. Não é um interesse de um jeito feio, mas digamos que seja uma afinidade, né? O que tu acha disso, Walter? Pô, cara, eu tô bem com o Vini aí em relação a clientes, cara. Concordo 100% com ele quando ele fala que um relacionamento com o cliente ele é mais interessante quando você chega por indicação. Isso acontece muito comigo. Eu não me considero um cara... Não me considero, não. Eu realmente não sou um cara que prospecta muito. Aliás, eu acho que eu nunca procurei um cliente na minha vida. O site, ele traz muito cliente, né? Falando, vamos restringir aqui networking a essa relação profissional-cliente. O site, ele ajuda bastante e a indicação mais ainda. Então, eu já falei isso algumas vezes, não sei se falei nesse podcast, que antes, quando eu não tinha site, o meu trabalho era totalmente feito por indicação, né? Então, a cada 10 propostas que eu enviava, eu aprovava umas 7, 8, pelo menos, porque quando você é indicado, você já vai com um peso pro outro cliente, né? E agora que eu tenho o site, o número de pedidos de orçamento aumentou, muito. Eu recebo, sei lá, 20 solicitações de orçamento aí por semana, algo do tipo, e eu aprovo uma, entendeu? Então, isso mudou bastante. Às vezes não aprovo nenhuma. Então, nesse sentido com o cliente, é isso. Mas, como designer, o meu trabalho, ele começou justamente por esse esforço de buscar networking mesmo. Eu lembro que quando eu tinha somente o Behance, não tinha nem portfólio do meu site ainda, o que eu fazia era o seguinte, eu ia lá num portfólio de alguém que era muito bom e eu comentava o trabalho da pessoa, mas eu comentava com embasamento, sabe? Poxa, muito legal, o estilo, sei lá, falava sobre a fonte, tipografia, escolha de cores, eu tentava fazer um comentário pertinente pra pessoa prestar atenção em mim. É uma estratégia também. Uhum. Então, a pessoa visitava, legal, esse cara entendeu o que eu tô querendo passar aqui com esse portfólio, vou dar uma olhada no trabalho dele. Se por acaso a pessoa gostasse do meu trabalho e essa pessoa tivesse muita relevância no Behance, inclusive um dos casos que eu tenho eu não sei se vocês já ouviram falar numa designer chamada Maria Ground. Um dos meus maiores casos, assim, de networking é com ela, porque eu cheguei, comentei no portfólio dela, ela tinha lá 60 e tantos mil seguidores na época, acho que hoje ela tem muito mais do que isso. Cara, ela decidiu olhar meus trabalhos e começou a comentar um por um. Na mesma semana eu ganhei mais de 1.000 seguidores. Caramba. Entendeu? Porque ela chegou e comentou meu trabalho. E aí depois o que eu fiz? Não sei se vocês já viram no meu canal um dos primeiros vídeos, quer dizer, é um vídeo onde eu falo, mostro como criar uma mandala no Illustrator. Esse vídeo é um tutorial dela. É um tutorial dela que ela publicou no Behance dela. Eu já tinha esse contato com ela prévio lá do Behance, né? Eu falei, será que ela permite eu gravar um tutorial dessa mandala que ela mostra como fazer no próprio Behance? Ela montou um tutorial no próprio Behance. Aí eu entrei em contato com ela. Oi, Maria, tudo bem? Aqui é o Walter, tal. A gente já se falou lá pelo Behance. Tô a fim de gravar esse seu tutorial em vídeo, em português. Você me permite que eu faça isso? Ela, claro, pode fazer. Lá foi mais uma vez. Eu fui, lancei o vídeo e ela foi lá comentar. Ela tweetou sobre o vídeo. Então isso também gerou uma movimentação no meu canal, na minha própria conta do Twitter, enfim, no meu site. Acho que esse tipo de atitude, ele ajuda bastante, cara. Eita, caramba. A iniciativa ajuda. É isso aí, cara. E tu aí, William, como é que funciona pra ti o networking e tal? Tu é um cara bem ligado na internet, assim, né? Tem vários projetos. Aí eu até no início, quando eu te apresentei, eu não falei, mas tu tem um outro projeto ligado aí a UI, né? Eu acho assim, o lance do networking, as pessoas acabam se conectando quando elas daqui a pouco estão num mesmo patamar, de repente, né? Alguma coisa tipo de trabalho meio semelhante, assim. E, por exemplo, tu, William, quando um cara vem e quer trocar ideia sobre UI, mas o cara é muito iniciante, tu dá atenção pro cara, como é
que funciona isso, assim, pra ti? Então, atualmente eu tenho outros 2 projetos que é focado em UI, né? Que é o UI Kit e o UI Lab. Por estar nesse meio, vem gente direto, assim, com conhecimento de 5 anos, ou quem ainda tá aprendendo. E eu tento dar atenção pra todo mundo. Inclusive, eu aceito qualquer um no Facebook, porque eu acredito, eu até falo pra minha namorada, né? Ela fica meio brava, assim, que eu aceito todo mundo, mas eu falo, poxa, qualquer pessoa que me adiciona, cara, por que eu não vou dar atenção, sabe? Por que eu não vou conversar com essa pessoa? Eu não conheço ela. Ela pode trazer algum benefício pra mim, pro meu trabalho, pra minha carreira, né? Da mesma forma que quando eu conheci o aparelho elétrico, eu fui atrás de saber quem era o Henrique, saber o que ele fazia. E esse tipo de networking acaba gerando... Medo, cara. Não, aquela stalkeada básica, né? Pô, quem é esse cara, né? Como é que ele tá fazendo isso? Por que ele faz isso? Mas isso acabou gerando o quê? Eu tô aqui hoje, então Sim. tem que ter essa iniciativa, né? Não pode ter aquela vergonha de falar com a pessoa, de achar que ela não vai te responder. E eu vejo que o pessoal, pelo menos os que se conversam comigo, eles são bem abertos em relação a isso. Eles não têm vergonha, eles perguntam e falam comigo como se eu fosse um amigão, assim, de anos, sabe? Eu acho isso muito legal. É assim que networking, pra mim, acontece hoje em dia, né? Essa troca de informação de um jeito bem informal. Eu brinquei contigo ali, né? Que medo, mas eu faço exatamente igual, cara. Quando eu vejo alguém assim, porra, achei legal, cara, o perfil desse cara, quero saber mais. E o lance do podcast aqui do Aparelho Elétrico, eu acho que ele é perfeito pra isso, sabe? Porque tu começa a trocar ideia com a pessoa e tu pensa assim, porra, eu acho que com o Walter, a primeira vez, a gente conversou fora do podcast, assim, a gente, porra, vamos trocar uma ideia um dia aí e tal, e a gente conversou fora do podcast. Algumas vezes, cara. E depois já virou o podcast. Agora eu já convido a galera direto. Tipo, o William, troquei uma ideia ali com ele no Facebook e tal. Pô, cara, legal, vamos gravar um podcast aí. Daí tu já começa a juntar a galera, assim. Eu sou muito aberto, assim, cara, pra isso. Eu acho que tem que conversar também, pessoal que me adiciona no Facebook ali. Eu troco ideia numa boa, cara. E eu acho que tem que ser bastante aberto, não ficar também... Eu não sei, cara, eu não sei se... Como é que vocês encaram, se vocês têm uma estratégia, digamos assim, tem esse perfil de pessoa, eu quero me posicionar falando um pouco daqui a pouco usando o networking pra falar um pouco de, sei lá, de marketing pessoal ou de branding do próprio profissional. Esse cara aqui veio falar comigo, mas esse cara, ele tá associado com aquela outra pessoa e esses projetos não me interessam, assim. Tem como sair um pouquinho pela tangente, não dar atenção? Chegam a pensar isso ou não? Vini, tem alguma coisa a dizer, cara? Cara, você não pode escolher as pessoas com quem você se relaciona só por o que ela vai te trazer, né, cara? Aí você vira... Não acho que é um caminho, acho que pode acontecer de alguém te adicionar e você ver as pessoas que vocês têm em comum, ou com quem aquela pessoa trabalha, ou algo assim, e você pensar, poxa, pode ser uma oportunidade de chegar nesse projeto, né? Que nem eu fiz agora um trabalho pro D2, né? E, cara, veio através de um fotógrafo que eu trabalho, que é o Rafael Quente, me indicou pra uma agência, eu fiz alguns trabalhos pra essa agência, e daí foi me levando, vai chegando até ir pro objetivo que você quer, sabe? Mas não acho que não tem que ser o principal, né? Tá, mas e se o El Chut procurar pra fazer o site, assim? Pô, cara, eu faria, cara. Eu tenho um amigo meu, cara, que ele é tipo puta metaleiro, assim, cara. E ele agora está trabalhando com banda de pagode. Sei lá. Teve um amigo meu também, cara. Ele é bem roqueiro. E, de repente, uma dupla desse sertanejo universitário chamou ele pra fazer o job. E ele, ficou assim, não pode. Vou dar um preço bem alto pra eles falarem não, né? Pô, pior que eles pagam, hein, e os caras ganham muito dinheiro. Tipo, pagaram rindo dele. Puta merda, me fudi, vou ter que fazer o job. E daí ele chegou a pensar em montar uma produtora só de site, só pra esse meio, porque tava circulando muito dinheiro. O network também tem a ver com o objetivo que a pessoa tem, né, cara? Nesse sentido, que nem eu quero trabalhar, cara, com pessoas criativas e com música, né? Então, eu tento ambientes, eu tento me relacionar com as pessoas, eu tento não pegar a pessoa e ver ela só como cliente, cara, mas, cara, sempre trocar uma ideia, sempre bater um papo, cara, porque é foda, né, cara? O cara que só vem falar com você por causa de trabalho, entendeu? Eu odeio quando fazem isso comigo. Odeio quando só me procuram, me dão um oi, tudo bom, e já falo do trampo. Pô, pergunta como é que eu tô, cara, se eu tô bem. Engraçado o Vini falar isso. Eu posso fazer uma observação aproveitando o que o Vini e o que o Matiola falaram? O William tava falando do Facebook, o Vini dessa questão aí da pessoa entrar e falar com ele primeiro, que ele gosta quando a pessoa chega, ao invés de já chegar chutando a porta, né, chegar dando um alô, se apresentando. Pô, eu valorizo muito isso, cara. Então, no Facebook, eu sei que até hoje ninguém nunca reclamou disso, mas no Facebook, eu não necessariamente aceito todo mundo que me adiciona no meu perfil pessoal, porque primeiro, não sei se penso muito à moda antiga e tal, mas primeiro que eu tento separar
separar, né, a minha vida pessoal o meu perfil pessoal no Facebook, que tem minha família, tem um monte de gente ali que, meus amigos de infância, que realmente estão ali pra gente interagir, né, e um acompanhar o que o outro faz, atualiza, e tem a galera da página, que é onde eu publico os meus trabalhos, eu publico os meus artigos, os vídeos e tal, e muitas vezes eu compartilho no meu perfil pessoal, mas até porque eu tenho muitos amigos designers por lá, mas nem sempre. Mas eu sempre respondo quem manda mensagem pra mim, eu pelo menos tento, né, como você já sabe, quando você começa a ter muitas pessoas acompanhando o seu trabalho, chega uma hora que você tá recebendo 100 mensagens por semana e tu não consegue responder todo mundo. Mas sempre eu dou preferência pra aquele que, pô, o cara me adiciona e fala: oi, Walter, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, pô, e etc e tal. Não importa o que ele venha falar. Aí eu, pô, legal, esse cara tá a fim de interagir. Porque aí eu sei que esse está realmente a fim de uma interação mais próxima, entendeu? E às vezes muita gente só te adiciona no Facebook, no perfil pessoal. No meu caso, porque eu uso o meu nome, né? Eu uso o meu nome pro meu trabalho, Walter Matos. Então a pessoa eventualmente pesquisa Walter Matos, encontra meu perfil pessoal e adiciona achando que é ali que ela vai encontrar as minhas atualizações. Então, lá no início eu tinha um texto padrão. Falava: oi, tudo bem? Muito obrigado por adicionar, mas eu tenho a página aqui, pô, dá uma olhada. Hoje eu não consigo fazer isso. Não dá pra eu ficar mandando esse texto pra todo mundo, entendeu? Mas eu dou preferência mais pra esse tipo de interação, mais próxima, sacou? E isso eu acho que é pra qualquer tipo de interação, até pra mandar um e-mail também. Eu recebo muito e-mail do pessoal querendo trabalhar no estúdio, por mais que eu acho que talvez a pessoa não tenha lido o meu about e visto que é só eu e minha esposa, mas tudo bem, eles mandam, eu tento responder e comentar sobre os trabalhos, né? Mas tem pessoas que simplesmente mandam um link, assim. Isso, cara, fala, isso é bem chato. Manda um oi, né? Tudo bom? Sim. Olha, dá uma olhada no meu trabalho, qual é o seu interesse, né? Isso acontece também qualquer comigo. tipo de interação tem que ter esse tipo de toque, né, cara? Tem que ter essa parte humanizada. Eu fico pensando nessas pessoas na vida real, né? Eu tô lá parado falando com alguém, ele chega do nada: pô, curte meu trabalho aí, cara, olha só que legal, não sei o que, não sei o que. Já despeja um monte de informação sem dar um oi, como é que tudo bem, eu sou fulano de tal, faço isso. E de vez em quando aparecem alguns malucos assim. E o cara já fica meio pensando: poxa, por que esse cara tá vindo falar comigo por causa, sei lá, só quer. Esse que é o interesse não verdadeiro, assim, né? Ele quer só o interesse de ele crescer, não de construir alguma coisa dos dois juntos, né, cara? Não é honesto, né, cara? Não é honesto. O meu blog, ele só começou a ganhar relevância porque eu entrei em contato com o pessoal. Eu, quando lancei o blog, eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum blog, inclusive. O primeiro contato que eu fiz foi com o Pedro Paneto, pô. Eu vi o cara que tinha um canal também no YouTube, eu falei: pô, bacana, vou mandar e-mail pra esse cara. Mas eu não falei assim: pô, olha só, olha meu canal, eu tenho um canal. Não, pô, que legal, você também faz vídeo, eu tô começando agora, pá. Ele despertou interesse. Aí eu mandei o canal pra ele, em consequência ele mandou o canal pro Design Nerd. Aí eu aproveitei, pô, o pessoal tá curtindo, né? Aí fui pesquisando outros blogs de design, e aí comecei a mandar e-mail, cara, na careta mesmo. Cheguei: pô, e aí, Liucci, tudo bem? O cara lá do Clube do Design. Falei: poxa, meu nome é Walter, eu faço isso, eu gosto de explorar o tema tal, parará, vi que você também publica coisas nessa linha, caso você tenha interesse em dar uma olhada no meu blog, não sei se você vai encontrar algum post relevante pro seu público. Eu lembro que era exatamente essa minha abordagem. Eu primeiro me apresentava, explicava um pouco do que eu faço e convidava a pessoa a dar uma olhada caso ela quisesse e ver se ele achava que era interessante e relevante pro público dele também. E aí o Liucci também me recebeu de portas abertas, então meio que foi assim que começou, o blog começou a se movimentar. E alguém em algum momento me apresentou pro William, que na época era do Chocolate Design, e a coisa vai andando, cara. A coisa vai andando. Eu acho até que pra quem tá escutando, eu acho que a grande maioria tá começando, acho que é a pessoa tentar entender o quanto cada pessoa na sua vida, ela pode ser uma janela pra outras pessoas, né? Mas não no sentido só profissional, mas, cara, como outras coisas, cara, como amizade, ou milhões de coisas. Eu nem que seja pra jogar uma pelada, entendeu? E o nosso tipo de trabalho, o design, programação, ou até consultoria, uma coisa assim, cara, quem não precisa de uma marca, cara? Quem um dia não precisa de um site, ou algum serviço de design, cara, ou alguma coisa com programação, cara, cara, é uma infinidade de pessoas que são seus potenciais clientes, né, cara? E saber que o ideal, pra quem tá começando, é trabalhar com essas pessoas próximas, pra começar. Acho que sim, cara. É até uma ideia que eu dou ali no blog. Eu tenho um artigo sobre networking, é um dos primeiros, quando o blog foi pro ar. Eu escrevi esse post sobre networking, e uma dica que eu dou é assim: cara, tu caiu na vida de freelancer, a primeira coisa que tu faz, e foi o que eu fiz, mandei um e-mail pra todo mundo, assim, que eu conheço, os amigos próximos, assim: olha, pessoal, tô trabalhando de freelancer, meu site é esse aqui, e eu faço tal e tal serviço. Se vocês por acaso precisarem, já estão sabendo, podem contar comigo, e se ficarem sabendo de alguém que precisa, por favor, me indiquem, porque eu tô precisando. E foi assim que eu comecei a ativar o networking, né? Manter a rede ativa, né? Tem muito freela que vira freela, mas não conta pra ninguém, né, cara? É um segredo. Não, mas é aí que tá, cara,
porque eu acho que tem muito aquele lance, até eu falei um pouco disso no Hangout ontem, porque o cara, ele entra na vida de freela, ele assumiu pra ele, não, agora eu vou ficar de freela, mas ele não fala pra ninguém, porque se pintar uma proposta de emprego, de repente ele volta pra vida de assalariado. E aí ele fica no meio termo, assim, cara, não, eu acho que decidiu ser freela, vai lá, abre uma empresa, lança um site, faz cartão de visita, faz tudo, veste a camiseta da tua empresa, tu é o primeiro cara que tem que tomar as rédeas, né, cara, porque senão ninguém vai ir atrás de ti, ninguém vai chegar e começar a te empurrar, não, agora tu é freela, cara, vai lá, tu tem que fazer isso, né. Você é seu primeiro cliente, né, cara? É boa isso aí, mas é isso aí mesmo, cara, é o primeiro cliente. E aí eu pergunto o seguinte, eu vou perguntar pro William aí, William, tu acha que, por exemplo, um cara que tem só networking, mas ele de repente é um profissional medíocre, um profissional muito ruim, ele consegue ir pra frente na carreira só com networking bom? Boa pergunta, cara. Vamos lá. Faz pensar. Depende, cara, eu não sei porque, claro, ter um bom networking, uma boa base de contato ajuda bastante, né, mas vai depender de como esses contatos que ele tem enxergam o trabalho dele, né? Por exemplo, ele pode ter um networking gigante assim, mas o cara talvez não entenda muito de design ou de qualquer profissão que ele tenha lá, vai acabar indicando clientes potenciais por gostar desse cara, por ser um contato legal, ser um amigo dele, e às vezes o cara não vai conseguir atender bem. Então, acho que sim, ele pode até crescer, mas ele não vai se desenvolver como um profissional, aumentar a expertise dele. Ele pode ter contato grande, mas não vai fazer trabalhos muito bons assim. E aí, Valtinho, o que tu tem a dizer aí, cara? E o dog aí, como é que tá o dog? Pô, voltou a latir, cara, esse cara aqui. Cachorro quente. Enfim. Cara, eu tô na mesma linha que o Matiola e eu acrescentaria a questão que isso também tem uma influência pela percepção. É uma questão de percepção. Eu também falei isso ontem no nosso Hangout. As pessoas que têm o mesmo perfil que o cara, vamos supor que o networking dele seja composto por pessoas que têm exatamente o mesmo perfil que ele. Essas pessoas, por mais que o cara seja um mau profissional aos meus olhos, vamos supor, ele pode ser um ótimo profissional aos olhos dessas pessoas que estão em volta dele. E eles vão conseguir clientes que têm o mesmo perfil, o mesmo interesse que essa rede de contatos que eles criaram. Então, é totalmente possível que você veja um cara bombando porque o cara tem muito contato. A gente cansa de ver isso. E não é só no design, não é só... é em tudo quanto é profissão. Às vezes a gente fica indignado, né? Caraca, como é que esse cara consegue vender tanto? Como é que esse cara tem tanto dinheiro? É por isso. Às vezes é pelos contatos que ele tem e as pessoas que se identificam com aquilo. Então, no final, não necessariamente o produto do cara é ruim, porque se é bom pra alguém, né, cara, ele não é bom pra mim só. Eu acho até pra aproximar um pouquinho, eu acho que o meu caso, ele bate um pouco nisso, assim, eu acho. Eu tenho alguns clientes que eu consegui chegar, alguns não foram só pelo meu mérito. Eu não considero um mau designer, mas eu também não considero o melhor do mundo. E no caso, eu consegui chegar em muitos clientes, mais pelo meu network, mais por pessoas querendo me indicar ou me ajudarem, ou porque eu fiz um bom trabalho e acabei dando a sorte, ou coisas que aconteceram que foram mais decisivas do que necessariamente o meu design ou o meu trabalho. Eu tento fazer sempre o meu melhor, claro, mas não foi o decisivo. Cara, eu tava pensando aqui numa outra parada que eu fazia antes, eu não sei se você vai perguntar algo nesse sentido, mas pra quem é produtor de conteúdo, como a gente, eu, você, o William, não sei se o Vini é também, mas então, uma das coisas que é legal fazer, e às vezes dá certo também, como networking, é assim, você escreve um artigo sobre um tema que você tem uma referência muito boa, que também já conversou, que já trocou ideia sobre esse tema, já falou sobre esse tema no blog dele, vamos supor que o cara não te conheça, né? O que eu faço, quando eu faço isso, quando eu produzo um artigo que eu já tenho uma referência legal, e eu menciono essa pessoa no meu artigo, eu vou lá no Twitter do cara, eu vou lá, mencionei você nesse artigo aqui, pá, dou uma... E aí, sim, se o cara curtir, né? Se o cara curtir, os seguidores dele vão ver, e isso também ajuda a movimentar o post. Quando o cara tem um blog, aí eu acho que fica mais fácil, porque tu chega mostrando a cara, tu tá fazendo um trabalho, tem gente observando, aí fica, eu acho, muito mais fácil de chegar no cara, né? Tipo, por exemplo, eu quando comecei o aparelho elétrico, eu tinha lá uns 5 posts e tinha um e-book. E eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nenhum de vocês três naquela época, um ano atrás. E não conhecia ninguém. E eu fui, cara, eu selecionei vários blogs, assim, e fui mandando. Um dia eu me lembro que eu passei o dia inteiro mandando, olha, criei esse e-book e tal, de repente se te interessar e dá uma olhada e tal, pode ter a ver com o teu público, acho que de repente o pessoal gostaria de saber, e se for tu que indicar, for pela tua mão, pode servir, pode ser legal, pode gerar likes, pode gerar compartilhamentos e a tua marca que tá associada ali, né, se o conteúdo for legal. E foi difícil, cara, porque eu mandei pra vários blogs, assim, eu acho que a primeira pessoa que divulgou foi a Agatha, do Design On, foi a primeira, assim, divulgou, pensei, cara, que massa, né, agora ativou o
negócio. E o Wilker do 99 Freelas. O Wilker também deu uma força. Não, beleza, faz lá um guest post no 99 Freelas e divulga e tal. E aí começou a chegar uma enxurrada de gente pro meu blog. E assim foi indo. Eu continuei fazendo conteúdo e tal, e gerando relacionamento ali com a lista de e-mails. Daí o Walter respondeu, conheci o Walter e tal. E foi indo, e aí foi se abrindo, assim, cara. Mas no início era tudo muito nebuloso, assim. E acho que se eu não tivesse o blog, eu não sei se eu conseguiria chamar atenção pra minha carreira de freelancer tão facilmente, porque eu teria que me sobressair pelo meu portfólio. E eu acho que o portfólio, ele, ok, tu pode até ter um trabalho legal, ter um trabalho bacana, ok, não é nada muito uau, nossa, que portfólio do caralho, mas também não é nada muito de baixo nível, mas eu acho que isso é pouco pra tu abordar uma pessoa, sabe? Tipo, acho legal, sei lá, qualquer cara, assim, um diretor de arte massa, acho legal, vou trocar ideia com o cara, mas vou dizer o quê pra ele? Olhar o meu portfólio, dizer que eu gosto do trabalho dele, sabe? Como é que tu vai começar a trocar ideia? Com o blog fica muito mais fácil, né? O Vini, por exemplo, não tem um blog, né? O Vini tem uma outra estratégia aí que vai indo, mas ele atua em nicho, então daqui a pouco o cara que tá ouvindo a gente, como é que o cara que não tem um blog pode fazer network, será? Cara, no caso do portfólio, eu tenho um exemplo bem parecido. Além desse contato que eu fiz com a Maria Groundlands lá, que eu falei que tinha 60 mil seguidores, o que eu fazia na época, eu entrava em contato com sites, blogs ou sites de referências que indicavam bons trabalhos. Eles destacavam bons trabalhos. Então, eu entrava em contato lá com o WDL, com o Abduzido, com um monte de site assim de referência. Falava, mesma coisa. Meu nome é Walter, eu sou designer com foco em marcas, não sei o quê. Eu trabalho da forma tal. Se quiser dar uma olhada no meu portfólio e interessar pro teu público, exatamente isso. E aí esses sites começaram a me destacar. Por isso que o meu Behance ganhou certa relevância. Eu fui destaque no próprio Behance, o Behance deu um feature lá num projeto meu, apareci no WDL, apareci naquele... Caramba, agora esqueci. Enfim, um monte de site começou a destacar e eu aproveitei isso para começar a divulgar isso também. Meu trabalho já foi destaque no site tal. Vê o que você acha. E, enfim, eu fui fazendo dessa forma e as pessoas começaram a entrar em contato comigo pelo próprio Behance. Então, no Behance você tem uma seção para clientes também, né? Então, os clientes procuram determinados profissionais que tem a ver com o perfil deles e quando você vai ganhando relevância, você é encontrado mais rápido, né? Então, eu comecei a também conseguir clientes pelo Behance antes de lançar o site, Walter Matos. Antes de lançar meu portfólio com o meu nome, entendeu? Legal. Só pra complementar o Walter aí, que ele falou, né, que ela entrava em contato ali com o pessoal e metia a cara mesmo. É uma coisa que eu acho engraçado, porque quando eu fazia parte do Chocolate Design, eu via muitas pessoas meio que engrandecendo os blogueiros, colocando num pedestal que era difícil de alcançar, assim. Por exemplo, lá, as pessoas pensavam, poxa, eu não vou falar com o William porque ele nunca vai me responder, né? Esse cara deve ser super ocupado, deve ser super egocêntrico, assim, não responde às pessoas porque elas não são famosas e tal. E é totalmente ao contrário, né, cara? A gente pensa que, sei lá, o cara do Abduzido não vai te responder, mas, o cara às vezes tá esperando um contato pra conversar contigo, né? E eu era assim, eu era bem aberto, cara. Quando as pessoas vinham falar comigo, não tinha se era grande ou pequeno, dava a mesma atenção e do até hoje, qualquer pessoa que vem falar comigo, conversa de boa, assim. E as pessoas têm esse medo de falar com as outras porque acham que elas não vão responder ou vão ignorar, cara. Mas é totalmente o contrário, é uma pessoa normal, não morde, tá ali pra conversar mesmo, porque quem já é famoso sabe que cresceu por causa do network. Então, geralmente ele tende a valorizar esse tipo de coisa. Ele não vai desmerecer uma pessoa que vem falar com... A não ser que a pessoa seja bem estrelinha mesmo e toca o foda-se. Mas geralmente não é. Tem gente que é estrelinha ou é desligado, né? Eu às vezes fico frustrado, cara. Tipo, eu tento fazer contato com uma galera assim e... sei lá, cara, todo mundo que entra em contato comigo eu tento responder, né? Tento sempre responder, assim, pode passar batido alguma vez ou outra, mas eu sempre tento dar atenção, né? Mas isso porque o aparelho elétrico é pequeno ainda, né? Tipo, o Walter falando antes que ele já não tem mais condições de responder todo mundo. Eu me sinto frustrado às vezes, cara. Eu tento contato com outros blogs, outras pessoas e tal, que eu acho bacana o trabalho, que eu admiro. Eu entro em contato elogiando, né? Falando bem. E às vezes, cara, o pessoal nem responde, assim. Me sinto um bosta, né, cara? Mas faz parte, cara. Mas isso não é de geração, cara? Porque eu acho que... Pode ser. A geração atual de youtubers e coisas assim, eu faço sempre um paralelo com a música e bandas, né, cara? Teve geração de bandas que se ajudaram muito e se compartilharam e tocavam juntos, e montavam pra tocar junto, montavam
evento e tal, e fazia crescer. Aí teve um momento que viraram muito assim, a gente aqui, vocês ali, é o mesmo som, vai fazer concorrência, sabe? Acho que tem produtores de conteúdo que veem tudo como concorrência, né, cara? E eu acho que é aquela questão da humanização, cara. A pessoa também não quer ter esse contato, não quer dar essa atenção, sabe? Acho que é isso que acontece. Você manda, o cara não tá nem aí. Eu acho foda, né, cara? Pô, mas ok, eu acho que daí por isso que tem, por isso que eu perguntei antes, será que as pessoas ignoram porque não vem relevância? Ou será que de repente passou batido mesmo, a galera hoje em dia aí, ainda bem que a gente tá com o William aí, que tem 21 anos, pode nos dizer, né? Porque eu não sei, cara, quando eu tinha 21 anos eu não me lembro se eu era assim meio avoado com as coisas, isso aqui eu vou deixar pra responder depois e não respondia, se é uma coisa de idade, se é uma coisa de geração mesmo, se a galera não dá importância, porque a internet não é canal de TV, né, cara? Não é assim, tipo, não vou olhar a Rede Globo e vou perder o que tá acontecendo no SBT. Não, cara, tu lê um post agora, tu pode ir pra outro blog, ler e depois voltar e fazer o que tu quiser, né? Tu tem um controle, né, cara? Eu acho que, eu não saberia dizer se é de geração, assim, eu acho que é mais de personalidade da pessoa mesmo. Tem gente que é desligada, né? Eu conheço umas pessoas que você pode mandar e-mail pra elas, elas não são antipáticas e elas gostam de conversar, mas acabam olhando o e-mail, aí chega mais e-mails, acabam esquecendo de responder e depois nunca mais. Mas assim, foi por falta de atenção mesmo, não foi porque ela não quis responder a pessoa, assim. Eu sempre tive a ideia, assim, que se uma pessoa entra em contato comigo é porque ela admira meu trabalho, ela quer ter uma opinião, então, cara, eu vou dar o máximo de atenção que eu puder pra ela. Às vezes é difícil, né, porque a gente tem trabalho, tem outras coisas pra fazer, mas, poxa, reserva um tempinho pra pelo menos dar um oi, dar uma respondida ali, porque ela também teve o trabalho de entrar em contato contigo, de saber a sua opinião sobre alguma coisa, né? Então eu tento sempre dar um pouco de atenção, mesmo quando eu tô trabalhando. Às vezes eu entro no Facebook rapidinho porque eu recebo notificação, eu tento responder o máximo de rápido possível, porque eu não gosto de deixar a pessoa esperando, porque eu vejo que esperar eu não gosto de esperar uma pessoa me responder, então eu não gosto de deixar as pessoas esperando também, para e-mail, para tweet, para mensagem no Facebook, qualquer coisa, eu sempre tento responder o máximo rapidamente possível, assim. Eu acho que, então, pela minha percepção, não é de geração, mas é de personalidade mesmo. Tem pessoas que são desligadas por natureza, assim. Eu lembrei agora que... Tu quer falar, Walter, antes? Pô, quero aproveitar a oportunidade, porque eu não acho que seja apenas uma questão, eu concordo também com o William, mas eu não acho que seja só uma questão de atenção ou esquecimento e tal. Às vezes é uma questão de volume, cara. Se você... eu sou aquele cara que, eu quando tinha 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, eu tava respondendo todo mundo e ficava, sem exagero nenhum, eu ficava 5 horas respondendo num sábado os e-mails da galera, porque eu fazia questão de responder todo mundo. Eu continuo fazendo questão de responder todo mundo. Só que chega um ponto que você não tem tempo. Você tem que lavar a louça, você tem que jogar o lixo fora, você tem que fazer mercado, você tem que responder cliente. É humanamente impossível. É humanamente impossível, cara. Eu não queria chegar a esse ponto de não conseguir responder todo mundo. Eu já me peguei respondendo. Eu lembro que em agosto eu saí com a minha noiva, ela foi fazer umas coisas dela, eu fiquei lá e tive que ficar numa sala de espera. Nessa sala de espera, eu comecei a responder e-mails antigos. Eu tava respondendo e-mail de março, cara. Eu tava em agosto, entendeu? Eu tava respondendo e-mail de galera de março, pedindo desculpa pelo atraso. E hoje eu tô na mesma linha. Eu já acumulei tanto que, assim, se eu tiver no computador, calhar de eu estar com o meu e-mail aberto e eu receber alguns e-mails, eu me sinto na obrigação de responder, porque eu vi, né? Mas quando eu não vi, já acumulou, sei lá, 30 e-mails pra responder. Aliás, o que tem acontecido, olha só o problema. Como tá tudo, vem tudo pro... Eu redireciono tudo pro meu Gmail, né? Eu vou até ver se eu mudo isso. Como eu redireciono tudo pro meu Gmail, eu tô recebendo e-mails de clientes no meio de um monte de e-mail do blog. Então, às vezes, eu não tô respondendo o cliente, cara, porque eu não vejo. Ele já tá na segunda página, entendeu? Então, às vezes, eu vejo aquele volume enorme de e-mails ali, eu já não sei mais quem é cliente e quem é leitor, entendeu? Então, isso daí também é um problema. O volume, ele também atrapalha, o volume de e-mails. E a pessoa... E acho que também, por essa questão de eu usar meu nome, de eu botar, né? Tipo, isso me aproxima mais do meu público, né? Da cara que lê o meu blog. Então, ele quer esse contato mais próximo. E eu gosto disso. Não, lógico que eu me amarro, adoro responder as pessoas. Só que chega uma hora que você perde um pouco do controle. E o fato de você ter muitas redes sociais, né? Isso pra mim tá sendo um problema. É Facebook, é Twitter, é Instagram, Pinterest. Cada um tem sua rede de preferência, né? Então um me manda e-mail, o outro comenta, me manda uma mensagem inbox, o outro manda no Twitter, uma mensagem pessoal no Twitter. E aí tu começa, caraca, não consigo responder todo mundo, entendeu? Sim. E, cara, tem uma coisa assim, a gente tá muito moderninho aqui, né? A gente tá só falando de internet, uma coisa que é bizarra. Eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente. Cara, isso é louco, né? E, tipo, como é que... questão de eventos, cara, vocês vão a eventos, largam um cartãozinho de visita, chega lá,
pô, cara, queria conversar contigo, te apresentar o meu trabalho. Tem isso, cara, tem isso. Eu não vou a evento há muito tempo, cara. Eu gostava muito de ir um tempo atrás. Agora, no último ano, nos últimos 2 anos, eu não tô indo. E tá acontecendo muito pela internet, o lance do networking, assim, e eu tô achando muito mais efetivo, até. O Vini também, né? Acho que nem pode ir a evento porque tá sempre viajando, né, Vini? Não, cara, pô, mas você deve conhecer, lógico, o Pixel Show, né? Eu fui em alguns, claro, né? Teve um palestrante, o Ricardo Tatu, deve me conhecer, talvez, não sei, um grafiteiro. Cara, ele fez uma palestra incrível, assim, adorei e tal, e ele deixou no final, pô, quem quiser, manda e-mail aí e tal. Mandei e-mail, cara, fiquei brother do cara, assim, sabe? E a gente fez um trabalho junto agora do CPM, que eu indiquei ele pra fazer o brasão dos 20 anos, sabe, cara? E foi um e-mail que eu acreditei que o cara ia responder, ele respondeu, cara. Legal. Não cheguei naquela postura assim, o Tabajara, tá aqui o meu cartão, sabe? Mas ele falou, pô, quem quiser, manda e-mail, vamos conversar. E foi o que eu fiz, cara. Só que são pouquíssimas pessoas que eu acho que fazem isso, né, cara? Porque é uma questão de proatividade, assim. Muitas vezes eu já participei de palestra e tal, e os caras sempre deixam um contato, né? Mas eu acho que são digamos, tu vai lá, tu vê a palestra de um cara, tem 500 pessoas assistindo a palestra, sei lá. Quantas será que mandam um e-mail pro cara mesmo? Cara, pensa assim, cara, então os que mandaram estão em vantagem, né, cara? Mas São poucas, cara. É isso que a gente tem que frisar, né, cara? Pra galera realmente não ter medo e mandar e-mail. São poucas, a galera fica tímida, né? São 498 pessoas que falaram, todo mundo vai mandar e-mail. Aí 2 acreditaram. O Henrique falou esse negócio do físico, né? Se a gente deixa cartão e tal. O curioso é assim, eu também não sou um cara de ir muito a evento, eu também tenho pouco tempo pra... Pode parecer uma desculpa, mas eu realmente tenho pouco tempo pra ir. Mas eu tenho sido chamado pra dar palestras, né? E nas palestras o que eu tenho percebido é que chega no final, eu boto os meus cartõezinhos ali na mesa, cara, e ninguém pega. Às vezes eu chego pra um ou outro e falo assim, pô, quer um cartão? Não, já me inscrevi no teu site. Não, já me inscrevi. O cara já tá com o celular na mão, entendeu? Sim. Pô, não, valeu, já me inscrevi. Aí quem aceita é assim, não, que bonitinho, eu vou pegar um só pra ter, mas eu já anotei teu site. Então assim, a galera já tá assistindo a palestra, já agitando ali no celular. Eu imprimi 250 cartões, cara, tem 3 anos. Eu tô com a caixa cheia ainda de cartões. Quando não acontece de dar o cartão, a pessoa olhar e te devolver. Já aconteceu comigo. Não, esse ainda bem que nunca aconteceu. Mas devolveu por quê, William? Porque achou feio? Qual é que é? Não, cara, porque achou que eu só tava mostrando, sabe? Aí eu dei o cartão. Sim, isso pô, acontece. Legal, cara, ficou massa. Aí me devolveu. É pra ficar pra ti, meu. Mas aí que tá, cara. De graça, né, cara? Muito bom, cara. Tem gente que é péssima de network, não entende que o cartão é pra ficar, acha que tá só mostrando. Tem gente que tá despreparada desse lance, né? E eu já fui em vários eventos de design, assim, a maioria foi quando eu era convidado pra dar palestra, mas eu fui em 2 Pixel Show. Só que eu sempre fui muito tímido pessoalmente. O meu networking é baseado mais na internet digital, né? Só que agora eu já perdi essa timidez por causa das palestras, workshops, enfim. Só que eu nunca tive essa facilidade de chegar numa pessoa que eu não conheço e puxar um assunto, sabe? Isso pra mim foi sempre uma dificuldade. E aí eu não costumava, assim, eu via os palestrantes e ficava aquele pensamento que eu falei antes lá, pô, eu não vou chegar no cara, ele não vai me dar atenção, né? E isso me atrapalhou bastante. Eu podia ter muito mais contatos hoje se eu tivesse outra posição, né, naquela época. Porque você era menor de idade e não bebia, né, cara? Também, exatamente. E eu sempre fui muito tímido, né? Então isso dificultou bastante o networking físico, assim, pessoalmente, né? De chegar cara a cara e conversar. Até hoje é mais difícil, assim. No digital eu consigo mais facilmente. Eu concordo contigo, eu também sou, assim, desse perfil, sou meio tímido, digamos assim, e eu acho muito engraçado porque determinado evento tu vai, a galera, tipo assim, vai ter 2 palestras de manhã, daí tem uma pausa e 2 de tarde. Daí quando chega essa pausa, o pessoal fala, agora nós vamos fazer uma pausa pra vocês fazerem networking, já prepare os cartões de visita. Eu fico, assim, super intimidado com aquilo. Eu preciso fazer networking, né? Preciso fazer. Daí, como é que tu vai abordar o cara, assim? Eu acho muito complexo. Ainda mais se tu tá sozinho, porque se tu tá num evento com outras pessoas, daí beleza, tu tá em grupo, daí tu já tá brincando, tu já chega... Quando tu tá com uma outra pessoa, tu vai abordar parece mais tranquilo a conversa, não tá um negócio tete a tete, assim. De repente é só uma questão de prática também, né? Eu quando ia em evento, eu tinha essa dificuldade, mas como tu falou, em grupo é muito mais fácil, né? Parece que a personalidade muda completamente, né? Tu já começa a conhecer pessoas sem nem ter chegado nelas. Elas que vão chegando, vão juntando, o pessoal vai se conhecendo naturalmente, né? E quando a gente tá sozinho é muito mais difícil. Porque parece tá sozinho, aí você chega num grupinho, e aí o pessoal já começa a pensar, pô, esse cara aí veio se enturmar, esse cara aí não, né, tá sozinho. Esse loser. Esse loser aí. Pô, pior que tem gente que pensa nisso mesmo, cara. Pô, esse loser tá sozinho, veio aqui mexer o saco da gente.
É engraçado, mas com certeza deve rolar, cara. Claro, o pessoal mais maduro acho que já tá bem preparado e aí acolhe o cara, vai no mínimo querer saber quem é e tal. Só que também eu acho que as pessoas mais valiosas nos eventos vai ter uma fila de gente querendo falar com essa pessoa. Então tu tem que chegar com um discurso, acho que bem preparado pra fisgar a atenção dela, né? Tem que chegar, se tu chegar muito sussa, muito na paz, sem falar ao que tu veio ali, por que aquela pessoa precisa da tua atenção, de repente tu perde a atenção dela, né? É um lance meio concorrido. Eu já sou, cara, eu prefiro muito mais pela internet, ali tu faz, consegue estudar a pessoa, ver qual é que é, também larga os teus links pra pessoa ver, do que tu desenvolver uma coisa falando, que às vezes tu pode não ser sucinto e objetivo no que tu tá dizendo e tu pode não conseguir a atenção da pessoa, né? E pode ser que ela esqueça de você, né? E aí... Online você já tá dando a continuidade, já dá um papo, já manda o link, já faz todo o lastro ali, o cara já se interessa, ele já adiciona. No evento, né, cara, puta, legal, pô, obrigado, aí, e aí acabou. Acabou, nessas horas o cartão funcionaria, né, talvez, né, se você manda um papo bom, mas eu acho que a técnica de abordagem talvez seja a mesma, né. Eu tenho leitores do blog que hoje, cara, eu posso estar exagerando, mas eu considero muitos ali, não só colegas, mas assim, amigos que a gente conversa todo dia. O próprio Henrique é um cara que a gente conheceu tem pouco tempo e, cara, a gente hoje se fala praticamente todo dia, né? Sim, praticamente todo dia. A gente foi... tá papeando quase todo dia. E o mesmo acontece com alguns leitores, cara. Eles já nem comentam mais nos artigos, nos vídeos, nem assistem mais os vídeos, mas a gente tá ali sempre trocando alguma ideia, entendeu? E essas pessoas são aquelas que ou fazem um comentário maneiro, que você, poxa, legal, essa pessoa entendeu. Eu, agora na posição da Maria Grounds, né? Que antes era eu falando com ela achou, pô, esse cara entendeu o que eu quis dizer. E o mesmo vale pra mim. As pessoas falam uma coisa, pô, que legal, eu tive alguma utilidade pra essa pessoa, vou responder essa pessoa. Ou por um comentário que ela fez no YouTube ou no Facebook, ou quando a pessoa me chama pessoalmente, me manda um e-mail, se apresenta, tem toda essa questão de como você aborda, né? Porque sim, eu não vou negar que tem gente que me manda e-mail já assim, Walter, eu tô com um problema, como eu faço isso? E não fala nenhum nome. Walter, como eu faço pra selecionar não sei o que no Photoshop, assim, né? Walter, dá uma olhada no meu trabalho e vê o que você achou. Esses, eu respondo, cara, eu não vou negar que eu não respondo, não. Que eu respondo, mas eu vou jogando pra depois, entendeu? Esses eu vou deixando por último da fila. Até chegar um momento que, se bobear, eu não vou responder, entendeu? Eu acho que isso aí é uma autossabotagem. Tem bastante gente que não tem noção, acha que a gente deve alguma coisa, que a gente... porque tá ali na internet ensinando, a gente, sei lá, tem a obrigação de responder e de ensinar sem, ao menos, né, trocar uma ideia. É um risco que você corre, é um risco bem grande, né? É um risco de você sair mal. Por isso que eu tento responder, né? Eu tô falando, não nego, eu acabo respondendo. Mas esses, pô, acabam ficando lá pra trás da fila, cara. Bem lá pra trás. Então, provavelmente esse que eu tô respondendo 5 meses depois, se não for um caso assim que realmente passou batido, a maioria se enquadra nesse perfil aí, da galera que já chega assim, cara, olha só, o que você acha? Tem gente que me manda assim, vê se essa marca está nas proporções. Analisa meu portfólio aí. Não, vê se a minha marca está nas proporções. Que proporções? Eu não sei. Proporções em relação ao quê, né? Então, isso eu recebo muito. Mas eu tento dar um assunto. Pô, aí eu vou e dou referências, né? Lê, pra você entender um pouco mais sobre proporções e tal. Dá uma lida nisso aqui. Indico artigos que nem são meus, inclusive. No mínimo um parágrafo, né, cara? Tem que ter, né, cara? Tem, a questão do volume, ela tá me incomodando, sim. Porque eu acabo não conseguindo responder. Mas eu sempre tento responder, nem que seja com uma linha ou uma indicação de algum artigo. Não a sua resposta, mas... sim, entendi. O contato, né? Sim, lógico, se apresentar, né? Às vezes a pessoa também age na inocência, cara. Às vezes ela pode chegar achando que, se eu escrever muito, ele não vai ler. Então, vale aqui a dica. Não, escreva, se apresente, conta a sua história. Teve um cara, pô, eu não esqueço desse cara até hoje. Lá no início do blog, ele contou toda a história dele, da namorada dele, pô, que eles estavam se formando em design, estavam lendo meu blog. Eu não sei nem se ele tá ouvindo isso aqui agora. Mas, cara, a história dele foi uma história tão maneira, tão legal, que eu tive que mostrar pra minha mulher, cara. Eu falei, cara, olha só o e-mail dessa pessoa, e-mail bonito, sabe? Elogiando como o meu trabalho estava influenciando nas decisões de carreira dele, da esposa, o cara novo, o cara tinha 20 anos, já tava casando. Cara, essas coisas a gente presta atenção nisso, entendeu? Então, acho que vale a pena aí, não tem medo de escrever, não. Pode escrever que a gente gosta de ler, cara. Hein, Walter, aproveitando que tu tá com a palavra aí, cara, te perguntar o seguinte: quando tu tava começando o teu blog, tu falou que uma galera te ajudou aí. E tu acha que existe algum
algum código de ética dentro do networking que, por exemplo, assim, não, essa pessoa te ajudou, tu te sente na obrigação de ajudar ela? Como é que tu encara isso? Não, essa pessoa me ajudou, agora tá me pedindo um help, eu vou ter que ajudar? Ou, tipo, a vida segue em frente, fez porque quis? Como é que tu encara isso? Rola sim, rola uma sensação de que você deve alguma coisa a essa pessoa, e não necessariamente você deve, a pessoa não necessariamente espera de você uma troca, né? Até porque, às vezes, o contato ele é feito de forma tão sutil que no final você já não sabe quem tá ajudando quem, ainda tem isso também. Porque, ao mesmo tempo que a pessoa tá lá promovendo o seu conteúdo no blog dela, às vezes ela tá promovendo porque ela sabe que é interessante pro público dela e que isso vai gerar movimento no blog dela, entendeu? Então, as pessoas que me ajudaram no início, mas eu falo o tempo todo pro Pedro Paneto, pô, cara, por isso que eu faço questão de mencionar também, sabe? Eu tenho é uma sensação muito mais de gratidão do que de, pô, eu tô devendo algo pra esses caras, porque eu falo deles o tempo todo também, né? O Pedro, o Liucci do Clube do Design e o próprio Guilherme do Confred, do Design Nerd, né? Esses foram os caras que lá no início olharam pro meu trabalho e falaram, pô, esse cara aqui tem um trabalho legal, acho que vale a pena falar dele pro meu público. Mas acho que automaticamente nesse momento já rola uma troca. Eu acho que depende do contexto também, né? Mas eu acho que rola uma troca aí. O que tu acha, William? Eu concordo com o Walter, cara. E quando a gente começou o Chocolate Design, tinha poucos blogs, né, desse nicho, né? Acho que começou em 2010. Tinha só uns 5, 6 blogs que focavam em design, alguns eram mais pra grafite. E a gente, naquela época, precisou dessas parcerias pra crescer, né, crescer mais rápido. Então a gente entrava em contato, mas era aquela parceria, tipo, pô, coloca meu banner que eu coloco o teu, sabe? Não era um networking ativo, assim, que a gente conversava e formava laços. Alguns se formavam, mas geralmente não tinha essa intimidade. E aí eu percebi que, a partir do momento que começou a surgir mais blogs, essa comunidade começou a crescer e o pessoal começou a fazer um networking mais ativo, assim. O pessoal tem um grupo no Facebook, tem um grupo no WhatsApp, o pessoal conversa, se ajuda e rola meio que essa, né, se você ajudou, você tem que ajudar também, ou se você fez alguma coisa, tem que dar alguma coisa em troca, né? Não necessariamente. Uma maçonaria dos blogueiros ali. Tem uma ordem aí. Tu viu uma pergunta de um leitor hoje lá do Confred perguntando como são feitas as parcerias nos blogs, Henrique? O cara lá no nosso vídeo. Ele falou, pô, eu queria saber como é que vocês, já que vocês são parceiros e tal, eu queria saber como é que é esse processo de parceria e tal. Aí eu respondi pro cara, pô, eu e Henrique, a gente descobriu que é parceiro, a gente não combinou de ser parceiro. Eu não tenho um banner no meu site indicando o aparelho elétrico, né? E você não tem, apesar de eu ter na minha biblioteca o Chocolate Design, eu indico lá o Chocolate Design, mas eu nunca pedi nada em troca pro William. Pô, William, bota o meu nome lá no Chocolate Design. Chegou o momento, ó. Cara. Não. Agora sério, já não dá mais. Eu não. Cara, eu acho que aí começa a entrar naquele tipo de abordagem. Quando é coisa natural, né? Pô, os caras estão trocando ideia. Pô, vou botar meu banner no teu, não sei o que, parará. Legal, isso eu acho maneiro. Mas eu não consigo chegar pra ninguém de graça. Eu não conheço o trabalho, eu não conheço o cara. Posso até curtir o trabalho, mas eu não vou chegar pro cara e falar assim, ó, eu sou designer também, tenho um blog, bota meu banner lá que eu boto o teu no meu. Eu não sei se eu faria. Aliás, eu nunca fiz. Eu indico o Chocolate Design, eu indico o seu trabalho. E você me indicou lá no aparelho elétrico. Nos mas posts, também não... sempre que tu participa tem link, né? Todo mundo que participa sim, tem ainda link. tem isso. Quando você comenta, ainda tem isso, né? Você comenta nos artigos do outro, a pessoa, se gostar do teu comentário, clica. Cara, as formas de você fazer networking na internet, elas são infinitas, né, cara? Troca de banner é uma coisa que eu acho que ficou um pouco no passado, né, cara? Porque daqui a pouco tu empilha um monte de banner um do lado do outro, tu tá indicando 20 pessoas, sei lá. E não necessariamente você curte, né, cara, o trabalho da pessoa. Às vezes você gosta do trabalho da pessoa, mas não necessariamente ela é interessante pro teu público. Então eu tomo muito cuidado com isso. Eu indico, por exemplo, na minha biblioteca lá, Escola Freelancer, pô, que não tem nada a ver com design. Mas por que eu indico? Porque não é um banner que tá lá na home em destaque. É uma parada assim, é um conteúdo que eu acho interessante pra mim. Tá numa página isolada, separada na minha biblioteca, e são coisas que me interessam, que podem interessar. Não é necessariamente uma troca. O Escola Freelancer não tem um banner lá do Walter Matos, entendeu? Um colega meu, ele me perguntou, né, ele criou um blog agora de focado em design também, e ele veio me perguntar se colocar banner de outros blogs ajudava, assim. Aí eu falei, cara, não, se tu espera visita vindas desse blog, esquece, porque não ajuda, né? É mais por status, né, por saber que talvez tem um blog ali que tá te indicando, do que por outra coisa, assim.
porque realmente, se vai esperar visitas, não ajuda e, como o Walter falou, né, às vezes indica lá um blog que talvez nem curte o conteúdo. E assim, a partir do momento que tu empilha um monte de... Cara, eu não quero comprar briga com ninguém que faz a prática, é só a minha visão, assim, acho que cada um tem o seu jeito de comandar o negócio. A minha visão é assim, que a partir do momento que tu indica... Nossa, até me perdi todo aqui. A partir do momento que tu indica 20 coisas num pedacinho pequeno do teu blog, tu não tá indicando nada, eu acho, sabe, cara? É mais um lance de status, que nem o William falou, assim. Mas olha só o seguinte, a gente tá focando muito em quem tem blog, até porque a gente tem projetos na internet, essas coisas. Mas a gente não pode esquecer que quem ouve a gente é pessoa freelancer que não necessariamente gera conteúdo ou tem um projeto paralelo. E eu acho que o Vini tá aqui pra representar essa galera, né, Vini? Que faz o networking trocando o seu... Tá aí ainda, Vini? Aquele esse papo eu fico mais quietinho, né, cara? Não, mas é que tu representa o cara que não tem um projeto... Agora tu começou a escrever pro Chocolate Design, né? Mas antes tu não tava gerando conteúdo, tu tava focando no teu portfólio, no teu business mesmo de freelancer, né, cara? Tu é um cara muito esperto do networking, pelo que eu vejo, assim, tu conhece um monte de gente, né, cara? A gente troca ideia bastante, assim, eu queria contar só uma historinha que eu acho que aconteceu comigo e eu acho que ilustra bem isso. Não tem nada a ver com nenhum cliente de música, nenhum cliente grande e tal. Eu tava começando o podcast contando de um cachorro que tinha que era de um vizinho meu, que uma vez ele deixou pra tomar conta porque latia muito e tal, né? E a minha esposa, ela é de Campinas, de vez em quando ela ia pra Campinas, eu ficava em São Paulo. E esse vizinho um dia, eu cruzei com ele no elevador, ele chegou, pô, vai ter um churrasco ali embaixo. Eu não era amigo nem brother dele, só cuidei do cachorro dele uma vez. E aí ele falou, pô, desce aí e tal, toma uma cerveja e tal. Tava sozinho em casa. Pensei, pô, por que não, né, cara? Aí eu desci lá num churrasco com um monte de gente que eu não conhecia. E no caso, acabei, quando você não conhece ninguém, você vai começando a tomar uma cerveja, ir pela churrasqueira, né? Não tem segredo. Uma hora ia conversando com um ou outro. Cara, essa é uma situação foda pra caralho. Vou tentar não prolongar muito. Mas acabei conversando com um amigo dele que tava no churrasco. Esse cara tinha uma banda, chama Papai Elefante. Depois vocês procurem a banda, muito boa, mas já acabou. Que dica foda, vocês não vão encontrar, muito boa, mas já acabou, cara. Pô, já acabou com a emoção do pessoal. Não, mas escuta, é muito boa. E no caso, assim, a gente começou a conversar, pô, eu tenho uma banda. Pô, eu trabalho com banda. Já tava trabalhando com Supla na época, umas bandas assim grandes até. Mas eu não chego falando, oi, eu trabalho com fulano, com quem, ó meus clientes. Eu não falo isso. Eu vou lá e falar, pô, eu trabalho com banda também, faço esse tipo de trabalho e tal. Pô, sério? Eu falei, sério. Aí um dia teve uma outra festa tal, que me chamaram também. Tava tendo uma imaginação na casa desse meu vizinho. Quer colar aí? Beleza, vou. Era outro dia que eu tava sozinho. Falei, beleza, vou lá. E aí, cara, ele virou cliente meu pra esse projeto da banda dele, virou um projeto dele, abriu uma empresa de fotografia com a esposa dele, a gente fez o projeto dele. Agora ele virou dublador, cara. Pô, ele me indicou pra um dublador fazer um projeto. Cara, foi evoluindo pra muita coisa, cara, de um momento, cara, inesperado. Tu achou que não ia sair nada e aí foi evoluindo. Não, a questão não é nem... Eu não esperava e eu nem tava procurando por algo. Entendeu, cara? A conexão das pessoas, cara, são portas, que nem eu falei, cara, pra muita coisa acontecer. Muita coisa. Até o próprio projeto, na Computer Arts que eu saí, né, cara, foi de uma matéria que eu saí na revista da Local Web, um amigo meu que me indicou, cara, e as coisas foram acontecendo, cara. Então, o bacana é você deixar o seu network, às vezes, trabalhar sozinho, entendeu, cara? Você fazer um bom trabalho, com certeza vão te indicar e vai gerar novos negócios, cara. É fazer com que tudo gire sozinho, cara. E eu acho que essa coisa do girar sozinho e do retorno das coisas boas que você faz, cara, a prova são vocês três, cara, né? Que vocês geram conteúdo, não necessariamente ganham alguma coisa com isso, ou tão preocupados necessariamente em ganhar algo, estão até gastando do bolso aí das horas de vocês. Cara, vocês ganham um retorno aí, cara, que talvez vocês não estivessem contando com ele, né? Eu tô errado. Não, com certeza. A gente ontem no Hangout falou, né, que a nossa melhor ferramenta de divulgação, que algum leitor perguntou sobre isso, a melhor ferramenta de divulgação são os leitores, né, cara? Não tem... O cara, ele vai compartilhar onde ele achar melhor, onde for a rede social que ele utiliza. Então as coisas vão se espalhando sozinhas, né? Se a pessoa curte, vai embora. Posso fazer uma pergunta pro Vini, Henrique? Não. Faço pro William, né? Vai lá. Cara, Vini, tu acha que o fato de você ser um cara que viaja muito também tem influência direta no teu networking, cara? Isso é óbvio que você conhece mais pessoas, mas isso influencia no seu trabalho também, de forma positiva? Você diz o fato das pessoas
pessoas... De você me veem viajar como- muito, de você estar sempre viajando. Cara, tem o lado que é assim, do network, como eu botei meu network pra trabalhar pra mim, tanto que assim, eu tenho inclusive pessoas do meu network que me indicam e eu dou comissão nos projetos. É outro ponto também que pode ser interessante. O que é uns Mas o 10% aí, Vini? tem algumas negociações que eu faço que assim, ou dou os 10%, ou a pessoa pode cobrar o valor que ela quiser em cima, que eu não me importo. Me pagando o que eu cobrei, não me importa, não me interessa muito não. Então assim, cara, eu acho que o fato de eu viajar gera um desejo, acho, no meu trabalho. Existe uma coisa que a pessoa acha que a minha vida é mais legal do que ela é. Pô, eu fiquei um mês morando em Bruxelas, cara. Eu devo ter saído pela cidade uns 5 dias, cara. Pra outras cidades também, final de semana eu saía. Mas assim, cara, eu peguei um mês que eu tava muito cheio, cara. Eu quase não consegui fazer nada, entendeu? Então, as pessoas, por eu estar viajando, eu não tenho como fazer reunião, né, cara? Eu não tenho como fazer esse contato direto físico, né, cara? Mas é que nem o William falou, eu sou meio tímido, cara. A internet tá aí, cara, mas mesmo pela internet você consegue ser uma pessoa atenciosa com as pessoas com você conversa. Não custa nada você perguntar a pessoa, tá tudo bem com você? Como é que foi seu dia? Sabe, cara? Fazer uma pergunta pessoal que a pessoa, tipo, quebra a rotina dela no dia dela. Isso é uma coisa que eu falei, acho que até nesse artigo, já faz um tempo que eu escrevi esse artigo sobre networking, e lá não falava nada de gerar conteúdo e tal, então é bem pra quem não tem blog esse artigo. E eu falava de mandar e-mails de rotina pros clientes, por exemplo. Por mais que tu não esteja tu entregou um projeto pro cara, já faz um mês, manda um e-mail pro cliente que fez. E aí, como é que ficou? Quais são os resultados do projeto? Tem alguma coisa nova em vista? Tô por aqui, se precisar de alguma coisa, conta comigo e tal. Mandar uns e-mails de rotina pra se fazer presente, e não só pra clientes, mas pra fornecedores, tipo, eu trabalho com um programador como parceiro, não sou programador, eu terceirizo. Até agora eu tô voltando a estudar programação e tal, mas terceirizo. Manda um e-mail pro cara, e aí, como é que tá de projeto, cara? Como é que tá? Cara, se fazer presente, né? Se fazer presente, Isso, né? Porque com cliente, às vezes, talvez os teus clientes, Vini, sejam mais de Escoladex, né? Então eles têm um Facebook e tal, mas tem aquela galera que atende pessoas que são um pouco mais, que o cara não tem essa proximidade, então tem que entrar em contato ou pelo telefone ou pelo e-mail, né? Eu acho que tu tem que se fazer presente, né? Mas eu acho que esses tipos de clientes que não são, assim, que nem você falou, mais modernos, cara, eu acho que provavelmente esse profissional, ele caminhou pra querer esse tipo de cliente. Eu não tô falando que é ruim ou bom, melhor ou pior. Estilo. É estilo. Tem pessoas que preferem ser o freelance que tem um escritório, que alugou um escritório. Cara, cada um. Mas essa pessoa, provavelmente, ela gosta de fazer reunião, cara. Eu não gosto, nunca gostei de fazer reunião, cara. Eu gosto de resolver, eu gosto de bater papo, adoro conversar horas, assim, com o cliente, cara. Eu faço uma terapia, assim, com o cara. Mas eu nunca gostei ainda mais que eu moro em São Paulo, cara. Morava em São Paulo, puta, cara. Eu nunca gostei de ficar preso no trânsito, sair, marcar horário, chegar lá no horário e o cara atrasar. Puta, cara, acontecia milhões de coisas. Nunca gostei. Mas tem gente que gosta, cara, de ir lá, pessoalmente. Então, se você gosta disso, cara, faz disso um hábito. Aparece um dia de vez em quando lá, perto do lugar do seu cliente, dá uma ligada. Tô aqui por perto, posso passar aí pra dar um oi aí? Vai lá, almoça com o cara. Mesmo que não tenha nada a ver com o negócio em si, tem uma relação humana com a pessoa, sabe? Essa dica é excelente, cara. Você deixa de ter, quando você faz disso uma rotina, né? Tu deixa de ter aquela relação com o seu cliente, profissional-cliente, pra virar um relacionamento, né? E às vezes o cliente entra na onda. Então, você deu atenção, terminou o projeto, passou um mês, você entrou em contato com o cliente. No segundo mês, talvez o próprio cliente entre em contato com você pra te dar um feedback nada a ver, ou contar uma história de um caso curioso que aconteceu. Isso acontece muito comigo, principalmente com os clientes mais antigos, que eram aqueles que eu chegava por indicação, né? Então, como ia por indicação, você já tem uma relação com o seu cliente, porque ele é amigo do seu outro cliente. Então você já fica mais íntimo. Aí termina o projeto, ele vem, passa um mês. Walter, tu vem no centro essa semana? Vamos papear, né? E isso acontece muito comigo com os clientes antigos. Já fui em festa de aniversário de cliente, entendeu? Você acaba se aproximando mesmo, né? Eu acho que é humanizar e deixar a coisa mais orgânica possível é a melhor dica que eu posso dar. E tentar fazer com que aquele cliente confie em você a ponto de te indicar para outra pessoa. Um cliente que indica outro, cara, diminui em 99% a chance de calote. Com certeza. Com certeza, senão tu cobra o outro, né? E tem aquele lance também de não ver o profissional, tu tem que trabalhar de uma maneira e para clientes que não te vejam como um mero prestador de serviço, mas um parceiro mesmo, né, que entende do negócio dele, porque tem muito cliente que só quer que tu, sei lá, só quero que tu resolva o meu site, não pergunta tanto sobre o meu negócio, eu não quero abrir, e daqui a pouco tem aquele cara que tem um relacionamento com o cliente que é meio que o inimigo, né, cara? Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar
também. Se tu tem um relacionamento com um cara que, por exemplo, tu não pode ligar pra ele e dizer que tu tá dando uma passada, tu vai te sentir mal, o cara também não vai. Daqui a pouco tu tem que melhorar esse relacionamento ou buscar um cliente que tenha mais a ver contigo, que esteja aberto a isso, né, cara? Cara, excelente. Você tocou num ponto que eu nunca falei pra ninguém, eu nunca falei abertamente sobre isso. Mas eu não tô cheio de trabalho, eu não sou um cara que nega o trabalho de bobeira. Mas eu tenho uma forma que eu filtro o cliente, cara. E eu filtro o cliente pelo tipo de contato que ele faz comigo também. Então, se o cliente chega pra mim e fala assim, eu quero uma marca, aí eu vou e tento desenvolver mais o que ele quer, pra ele me explicar um pouquinho melhor o problema dele, eu quero entender o problema desse cliente antes de dar um preço pra ele. Se ele me responder, não, eu só quero preço, eu não quero te falar o meu problema, eu quero que você já... Então, esse eu já cortei. Eu dou um jeito de falar pra ele, poxa, não vai dar pra pegar seu projeto, tal, paraná. Então, assim, até o contato com o cliente, eu quero criar um relacionamento com esse cliente porque eu quero que o projeto do início ao fim ele seja saudável, né? Então, se eu já percebo que o cara é difícil no primeiro momento, pô, esse eu não quero. Esse não é o cliente que eu vou desenvolver um bom projeto, com certeza, entendeu? Nem um bom relacionamento, né? Eu não vou ter. O cara já me cortou, então eu corto, entendeu? Eu concordo contigo. Até esses dias aconteceu uma situação... Deixa eu só conferir se o William tá aí. Tá aí, William? Tô só ouvindo vocês aí. Cara, tu interrompe aí, velho. Pode deixar. Vontade. Tipo, eu tive esses dias uma situação que um cara me mandou um orçamento. Esse tipo de contato eu acho bizarro, cara. Mas acontece bastante. O cara me mandou um orçamento, ele provavelmente me encontrou pelo Google lá, e ele já tinha orçado com outro web designer. E ele pegou e me mandou o orçamento de um outro cara. Falou, olha, Henrique, eu tenho esse orçamento aqui, o cara tá me cobrando tanto. Quanto é que tu consegue me fazer? Tu consegue melhorar esse preço? Daí eu falei pro cara, boa sorte, não trabalho dessa maneira e tal. Eu tenho que entender o teu negócio e tal. Não é assim que funciona. De repente tem gente que tá ouvindo e pode, esses caras são muito fresco, não é assim, mas gente, porra, o cara tem que te valorizar, e daqui a pouco aquele cara, ele não era cliente pra mim, sabe? Tem que também, tu tem que saber o que é. E às vezes a gente se sente mal fazendo esse tipo de coisa, pensando assim, porra, eu tô aqui, eu preciso de uma grana pra fechar o mês, e apareceu esse cliente. Eu posso pegar esse cliente. Pode ter certeza que vai ser uma dor de cabeça, assim, se ele não é o perfil, tu vai acabar tomando prejuízo, sabe? Eu já fiz, cara, e não nego que eu fiz mais de uma vez. Vira e mexe, eu já escrevi um artigo sobre isso, cara, sobre aceitar projetos só pelo dinheiro. E eu escrevi por experiências que eu tive muito ruins de aceitar, cara, eu não gostei do cliente, eu achei que esse cliente vai ser um cara que vai incomodar, não vai me passar o problema dele da forma certa, mas eu vou aceitar porque eu tô precisando de grana. E aí, cara, o projeto desanda, chega um ponto que, pô, você pensa em desistir do projeto, mas você não quer sair mal na fita. Mesmo o cliente agindo errado do início ao fim, você fica com medo de você sair mal, e você acaba se mantendo no projeto pra não ficar queimado, né? Isso é muito ruim, porque, cara, você chega a um ponto de entrar em desespero, né, cara? Eu não aguento mais. E na semana seguinte apareceu um job legal. Exatamente. Ou durante o processo, só que o projeto que você aceitou é tão grande que você não tem como aceitar outro. Eu já entrei eu tô falando, não posso abrir muito, mas, cara, eu já peguei um livro enorme, eram 2 livros, na verdade. Eu sou designer de marcas, né? Lá no início, quando eu tava fazendo marca, eu ainda não tinha não tava com muita relevância no meu portfólio, não tinha muitas pessoas me procurando. Tinha a fase de altos e baixos, numa dessas de baixo, eu preciso de livro e tal, eu já aceitei fazer 2 livros, depois pintou um outro projeto que não dava pra eu pegar, mas como eu tava precisando de grana, eu aceitei. E aí, cara, fazer 2 livros de 300 páginas, mais um projeto que você não tá gostando de fazer, por causa do dinheiro, pô, aí, cara, foi triste. Foi triste. Foi ali que eu decidi, foi essa a minha inspiração pra escrever o artigo, inclusive. Legal, depois eu pego o link contigo, a gente coloca aqui na descrição do podcast daí. Show. Eu posso só acrescentar uma coisa? Claro. Eu tento, pô, cara, eu trabalho aí, são mais de 10 anos aí, né, nisso. Pô, cara, não foi quando eu comecei que eu tomei atitudes que nem essa, de a gente falar não, de escolher um trabalho ou outro, tal. Isso vai vindo com o tempo, né? Pra quem tá começando, cara, pô, às vezes o cara não tem nem autoconfiança pra chegar e falar, pô, não. Ou nem, às vezes nem pela grana, mas o cara não conseguir negar ainda, né? Sim. Mas eu acho que o melhor caminho, cara, que eu acho que todo mundo acaba, quando consegue ter autoconfiança o suficiente, cara, é tentar pegar trabalhos que te procurem pela maneira que você faz aquilo e não só pelo que você tá fazendo. Eu não quero procurar o Walter pela marca que eu quero uma marca, então não importa quem é que vai fazer, eu só quero alguém que faça o meu trabalho. Eu vou procurar pela maneira como ele faz, que eu vi como ele faz, eu quero que ele faça pela maneira como ele faz, né, cara? Eu acho que isso aí, cara, já corta muito. O cara lá, acho que o portfólio, cara, não é nem só pra fortalecer e impressionar mais pra frente, é pra chegar e mostrar, olha, esse é mais ou menos assim que eu trabalho, esse é mais ou menos o resultado que eu vou te entregar. Então não adianta você ter uma expectativa diferente do que eu tô já te mostrando um pouco da minha linha de criação ou desenvolvimento, né? Isso vai ser um amadurecimento até pra juntar com o tema, por um filtro de networking aí, pensar assim.
Esse lance de filtro aí, não sei se já aconteceu com vocês, mas de ter que negar um trabalho que algum amigo de vocês indicou pra essa pessoa, por ela não se encaixar com o perfil, assim. Recentemente eu tive que fazer isso, né? Eu tinha um amigo meu que me indicou pra um colega dele lá, um amigo dele, pra criação de cartazes de show de banda de rock, pra uma casa aqui da região. E o cara já veio dizendo, pô, eu quero pra ontem, eu preciso disso porque vai ter 2 shows grandes, eu quero isso e tal, faz o teu preço aí que a gente conversa. Aí eu falei assim, pá, cara, desculpa, mas eu não tô com tempo agora, eu vou ter que, né, talvez a gente faça um projeto daqui a um tempo juntos, mas por enquanto não vai dar. Eu fico pensando, poxa, coitado do meu amigo, né, me indicou pro cara achando que eu podia atender ele, mas eu tive que negar, pensando... Sim, fica... Não, mas você fez a melhor coisa, cara, que você Melhor podia fazer. coisa. Sim, O não que você dá, cara, é melhor, não é nem só pra você, cara, é melhor pro cliente, cara. Você não tava afim de fazer. Talvez o trabalho não fosse ficar bom, o cara pode ter arrumado alguém que tava com muita vontade de fazer, precisando mais que você, cara. Isso aí. E fica aquela situação também, tipo, pô, será que agora meu amigo vai continuar me indicando, né? Vai que ele fica com o coração magoado aí. É complicado, né, cara? Mas eu acho que a questão é tentar explicar. Não sei se teu amigo vai entender se ele não for da área, né? Porque às vezes eu tento explicar pros meus amigos por que tal projeto eu não peguei, ou tipo, já tentei explicar pra ex-namorada, ou até pra minha mãe, sabe? Tipo, não, mas esse projeto não rolou porque era um amigo da minha mãe. Minha mãe, uma época, me indicava os amigos dela, que tinham outras empresas e tal. E eu pensava, cara, que complexo atender porque é um outro perfil de cliente, né? E a coroa não entendia. Tem gente que não vai entender, sabe? Até talvez o teu amigo não entenda. Tenta explicar pra ele qual que é a parada, né? E esse lance de negar trabalho é uma coisa muito delicada, porque eu acho que até mexe com o psicológico do cara, mas eu concordo muito com o Vini. Cara, tu diz um não, tu tá abrindo espaço na tua pauta pra um projeto legal chegar. Tem que pensar isso. E tá dando oportunidade pro cliente, né, cara? Pro cara fazer com quem realmente tá afim de fazer o projeto, que vai se dedicar inteiramente ao projeto. Ele tem que saber dizer não, né? Não é só negar o trabalho. É porque o sim é fácil, né? O sim ele é fácil, ele é mais fácil. O não é que você tem que... O não é o mais difícil, você tem que dar no momento certo também pra ajudar não só você, como o outro cara também, né? Isso aí. No meu caso, isso gera uma briga conjugal aqui. Que minha esposa fala, não, esse trabalho aí vai te dar dor de cabeça, não. Aí eu aceito e aí no final eu falo, não avisei. Pessoal, olha só, já estamos batendo aqui no nosso tempo, já deu bastante tempo de gravação. E eu acho que vamos fazer umas considerações finais aí. A gente falou muito de quem tem blog. Eu acho que eu e o Walter aí, de repente, a gente ainda tá na pilha do Hangout de ontem, que era de geração de conteúdo, produção de conteúdo. Eu acho que fica muito mais fácil de fazer networking quando tu tem um outro trabalho além do teu portfólio, além do teu site. Então, acho bacana terem blog, investirem nisso. Pode ser uma saída, um projeto pessoal. E quem não tem, não é dessa parada aí, os conselhos do Vini, acho que serviram bastante. E eu acho que, cara, pra quem não tem blog, não quer seguir nessa parada de gerar projetos, é se meter em vários clubes aí, né, cara? Sei lá, Rotary Club, maçonaria, seja o síndico do seu prédio, vai fazer uma aula de natação, vai fazer uma aula de karatê, vai pra academia e se meter em vários círculos aí pra conhecer gente, né, cara? Cara, é isso aí. Cara, eu posso dar um conselho final, que eu lembrei de uma parada? Claro. Cara, o conselho a gente já deu, né? Não tenham medo de entrar em contato, cara. Não tenham medo de entrar em contato. Uma história que eu tenho pra contar no caso do meu ídolo. O meu ídolo, cara, é o David Arey. Antes de eu lançar meu blog, eu lia muito conteúdo desse cara. E um belo dia eu falei, cara, eu tô afim de criar meu blog, já tô decidido, já sei mais ou menos como vai ser, né? Eu não tinha bolado o que ele é hoje, mas eu tinha uma ideia de como seria. E era muito inspirado na forma de escrever, na forma de se posicionar, principalmente, do David Arey. Falei, cara, vou mandar um e-mail pra esse cara e vou ver se ele me responde. Na mesma hora, cara, o cara leu, não só respondeu, como deu dicas valiosíssimas pra mim, super importantes pro meu início, e ele continua acompanhando. Então, quando às vezes eu tweeto pro cara, ele responde. Uma vez ele entrou no meu site, não sei por que cargas d'água, ele falou, pô, teu site não tá abrindo aqui no meu Apple e tal. Eu, caracas, tipo, o cara tá lá, o cara continuou vendo, entendeu? Então, não tenha medo de entrar em contato, cara. Ninguém é inalcançável, né? Não tem isso. Isso aí, já aproveita, Walter, tuas considerações finais aí, quer deixar teu site, falar alguma coisinha, divulgar alguma coisa aí, fica à vontade. Mandar um abraço aí pro pessoal e quem não conhece ainda o trabalho, visita lá, waltermatos.com, Walter com W e Matos com 2 T's, e lá você vai ter acesso a todos os meus posts, aos vídeos do canal no YouTube e tal, tá tudo por lá, só visitar. Beleza, William, vai lá, cara, tudo contigo. Então, mais uma sugestão, assim, eu acredito bastante que tem 2 tipos de network, né, aquele que vai pra frente e aquele que para no primeiro contato, assim. Eu acho que aqueles que vão pra frente é porque ou a pessoa é muito boa no que ela faz e ela tem o que agregar pra quem ela tá fazendo networking,
tem, né, ou ela tem, por exemplo, nós que somos criadores de conteúdo, tem como se relacionar com várias pessoas diferentes com mais facilidade, né? Então, eu acredito bastante que se ela é boa no que ela faz, um bom profissional como o Vini, ou se ela tem um canal onde ela gera conteúdo, ela consegue passar esse networking adiante, não é aquele network que para na primeira conversa. Então, a dica que eu dou é essa, né? Seja bom em alguma coisa, seja produtor de conteúdo, são duas alternativas para conseguir bom networking, assim. E para quem ainda não conhece meus projetos, acessem aí no Facebook UIKit e UI Lab, né? UI, né? Que a gente fala UI, né? UI. Isso. UI Kids e UI Lab. E também me sigam aí no Twitter, eu sou bem aberto, se quiser me ensinar no Facebook também para conversar, não tem problema. Como falei lá no começo, eu aceito todas as pessoas que querem conversar comigo. E eu acho que é isso. Foi um prazer, né, conversar com vocês aqui. Perdi a virgindade no podcast do Henrique, primeira vez. Primeira vez a gente nunca esquece, cara. Faltou o trote. Marcado. Faltou o trote, é verdade aí. A gente tem que se encontrar pra aplicar o trote no William. Então é isso. Vai lá, Valeu. Vini, tudo contigo, cara. Pô, cara, eu acho que eu posso somar, cara. Você que tá começando, cara, não tenha medo, cara. E comece também pelas pessoas que você tem à sua volta, cara. Que a gente tava falando da mãe, cara. Pô, cara, às vezes a sua mãe é seu primeiro contato de network, cara. Se for, cara, usa ela como esse Surfa essa ponto, onda. Cara. Se a oportunidade abriu, cara, eu acho que o network, cara, depois de um tempo, cara, ele tem que trabalhar sozinho pra você. Igual tem esse pessoal de economia, né, que fala que o dinheiro tem que trabalhar pra você, cara. Mas às vezes o seu network tem que ser o seu exército, cara, sólido, forte, cara, que não tá lá por interesse só você, ou por você tá só com interesse com as pessoas, mas são pessoas realmente que vão ficar felizes pelo seu sucesso, que vão ser felizes por te ver crescendo, e você vai ajudá-los a crescer também, e fazer com que tudo gire e cresça legal pra todo mundo. Acho que isso é o que eu posso somar, né, de comentário. E falar aí que agora eu tô tentando essa onda aí de fazer alguns posts lá pro Chocola Design, ver o que sai. Espero que gostem do conteúdo aí que eu tô escrevendo. Legal, cara. Show de bola. Bom, agradecer vocês todos aí pela presença. Eu sei que não é fácil, né? Tá todo mundo na correria. O Walter deve estar louco porque estourou o tempo dele em meia hora. Ele tinha que sair meia hora atrás. E aí, o que você, leitor ouvinte do aparelho elétrico, acha do que a gente disse hoje aqui? Faz sentido? É tudo besteira? Deixa a sua opinião aí no post. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais, porque isso ajuda o aparelho elétrico a continuar publicando mais conteúdo relevante, gratuito, para todo mundo que trabalha como freelancer. Então tá, era o Wilson, um abraço meus brothers e até mais. Gostou das dicas aqui apresentadas? Então acesse aparelhoelétrico.com e cadastre já o seu e-mail. www.aparelhoelétrico.com. Conteúdo para freelancers.